Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos meditando este Evangelho de Marcos no capítulo 6, versículos de 14 a 29, uma página cheia de sinais, a morte de João Batista, fruto da perseguição, fruto de quem não quis aceitar a verdade e preferiu assim calar os mensageiros da verdade, neste caso João, para que pudesse continuar no erro, no pecado. De acordo com o uso popular, São Marcos chama Herodes de rei, mas tecnicamente ele era apenas o tetrarca, e isso significa, tinha certa importância no governo, mas estava subordinado a todo o Império Romano. E dentro desta nobreza do seu exercício político, social, eis que ele conheceu João Batista e ficava feliz de ouvir João Batista, ainda que apenas escutasse e não praticasse toda a verdade ensinada pelo grande profeta e precursor do Messias. E no relato do Evangelho, percebemos uma fatalidade. João Batista, que estava ali no cárcere, já ainda em vida, mas já silenciado, foi simplesmente sentenciado para poder cobrir os pecados de Herodíades junto de Herodes, o adultério. Este homem, João Batista, como diz o Evangelho, que era justo e que pregava a justiça, a conversão, em meio a todos, a multidão do povo, os publicanos, os soldados, os fariseus, os saduceus, o próprio Herodes, foi assim severamente punido pelas suas palavras e de modo assim tão violento sofreu o martírio em nome da fé.
Aqui, a grande mensagem de salvação está exatamente em não apenas se contentar em ouvir a verdade, como era o caso de Herodes, mas viver esta verdade de salvação. Realmente aceitar aquilo que o Senhor, pela boca dos profetas, pela boca do próprio Cristo, ensina e que a Igreja, assim também, com grande seriedade, proclama e continua a proclamar ao longo dos séculos. Os juramentos, as promessas, e Herodes fez uma grande promessa e por isso João foi sentenciado de morte, elas, quando têm um conteúdo imoral, diz a doutrina da Igreja, não deveria se fazer. Uma promessa, olha, vou te dar o que você quiser, é uma promessa que pode cair em imoralidade, como de fato aconteceu. Houve aqui uma morte, um crime, um martírio doloroso. E por isso, nesta doutrina, ninguém, em princípio, deveria se colocar em situação de juramento de coisas injustas, de coisas ilícitas. Antes, sim, buscar viver a verdade e prometer aquilo que se promete desde o dia do nosso batismo até a nossa morte natural. Hoje pedimos ao Senhor a graça, pois então, da fidelidade. E nós, que ao ouvirmos o Evangelho de nosso Senhor, tenhamos então a força da graça para não deixar esmorecer em nós a verdade ensinada, revelada e vivida na sua totalidade. Vivamos a fé. O Senhor nos visita para assim também em nós encontrar morada. Que o nosso coração seja de fato a sua morada, o seu lar e que nós nos submetamos cada vez mais à sua autoridade. Que assim seja. Amém.